Métodos para investigar o problema de dimensões superiores. Analogia entre mundos imaginários de diferentes dimensões. Mundo unidimensional em linha, espaço e tempo, de um ser unidimensional. Mundo bidimensional em um avião, espaço e tempo, éter, matéria e movimento de um ser bidimensional. Realidade e ilusão em um plano. Incapacidade de ver um ângulo como movimento. A incompreensibilidade para um ser bidimensional das funções dos objetos em nosso mundo. Fenômenos inúmeros de um ser bidimensional. Como poderia um ser plano compreender a terceira dimensão? A fim de determinar qual domínio dimensional superior pode existir e qual não poderia, geralmente é usada uma série de analogias e comparações. A maneira usual é imaginar mundos de duas dimensões e, a partir da relação entre os mundos inferior e superior, deduzir a possível relação do nosso mundo com o mundo quadridimensional, da mesma forma que a partir das relações do mundo. Pontos com a linha, das linhas com as superfícies e das superfícies com os sólidos, deduzimos a relação dos nossos sólidos com os corpos quadridimensionais. Vamos examinar tudo o que esse método de analogias tem a oferecer. Vamos imaginar um mundo unidimensional. Esta será uma linha. Vamos imaginar seres vivos nessa linha. Eles só serão capazes de se mover para frente e para trás ao longo desta linha que representa o seu universo. E eles próprios aparecerão como pontos ou seções da linha. Para eles, nada existirá fora desta linha, nem terão consciência da própria linha em que vivem e se movem. Para eles serão apenas dois pontos, frente e costas. Ou talvez um único ponto vá em frente. Observando mudanças no estado desses pontos, o ser unidimensional chamará essas mudanças de fenômenos. Se assumirmos que a linha na qual vive o ser unidimensional passa por vários objetos em nosso mundo, então, em todos esses objetos, o ser unidimensional verá um único ponto. Se a sua linha for cortada por diferentes corpos, o ser unidimensional os sentirá apenas como aparecimento, a existência mais ou menos prolongada e o desaparecimento de um ponto. Este aparecimento, existência e desaparecimento de um ponto será um fenômeno. Para o ser unidimensional, os fenômenos serão constantes e variáveis, de longa ou curta duração. A periodicidade ou não periodicidade dos fenômenos do seu mundo e considerará estes simplesmente como atributos inerentes aos fenômenos. Os corpos que interceptam a linha podem ser diferentes, mas para o ser unidimensional, todos os fenômenos serão absolutamente idênticos. Apenas o aparecimento e o desaparecimento de um ponto. E todos os fenômenos diferirão entre si apenas em duração e periodicidade maior ou menor. Esta curiosa monotonia e homogeneidade dos fenômenos que, do nosso ponto de vista, são tão divertidos e heterogêneos, será a característica peculiar do mundo unidimensional. Então, se assumirmos que o ser unidimensional tem memória, veremos que, chamando fenômenos para todos os pontos que ele viu, ele os referirá ao tempo. O ponto que era é um fenômeno que não existe mais. E o ponto que pode aparecer amanhã é um fenômeno que ainda não existe. Todo o nosso espaço, com exceção de uma linha, será chamado de tempo, ou seja, algo de onde vêm os fenômenos e para onde vão.
e o ser unidimensional dirá que obteve a ideia do tempo a partir da observação do movimento, ou seja, do aparecimento e desaparecimento dos pontos. Os pontos serão considerados como fenômenos do tempo, ou seja, como fenômenos que passam a existir no momento em que se tornam visíveis e que desaparecem, cessam, no momento em que eles ficam invisíveis. Para um ser unidimensional, é impossível imaginar que um fenômeno possa existir em algum lugar e ainda assim ser visível. Ou ele irá imaginá-lo como existindo em algum lugar de sua linhagem, muito à frente dele. Podemos imaginar esse ser unidimensional de forma ainda mais realista. Tomemos um átomo flutuando no espaço ou simplesmente um grão de poeira levado pelo vento e suponhamos que esse átomo ou esse grão de poeira tenha consciência, ou seja, se diferencie entre si e o mundo circundante e esteja ciente do que está acontecendo. Está na linha de seu movimento, aquela com a qual entra em contato direto. Este será um ser unidimensional no sentido pleno da palavra. Você pode se mover e flutuar em todas as direções, mas sempre parecerá estar se movendo em uma única linha. Fora desta linha, existirá para ele apenas um vasto nada. O universo inteiro aparecerá para ele como uma única linha. Você não sentirá, nem representará nenhuma das curvas da sua linha, ou seja, nenhum dos ângulos, porque para sentir um ângulo é preciso estar atento ao que está à direita e à esquerda, ou para cima e para baixo. Em todos os outros aspectos, este ser será absolutamente idêntico ao ser imaginário, que vive na linha imaginária que acabei de descrever. Tudo que você entra em contato, isto é, tudo que você tem consciência, lhe parecerá surgir do tempo, ou seja, do nada. E isso desaparece no tempo, isto é, no nada. Este nada será o nosso mundo inteiro. Além de uma linha, todo o nosso mundo será chamado tempo e será considerado como não tendo existência real. Consideremos agora o mundo bidimensional e um ser que vive num plano. Para este ser, o universo será um único e vasto plano. Imaginemos neste plano seres com figura de pontos, retas e figuras geométricas planas. Os objetos e corpos deste mundo também terão o formato de figuras geométricas planas. Como um ser que vive neste universo plano perceberá seu mundo? Podemos dizer, em primeiro lugar, que você não sentirá o plano em que vive. Você sentirá os objetos, ou seja, as figuras que estão neste plano. Ele sentirá as linhas que limitam. E por essa mesma razão, não sentirá o seu próprio plano, porque se o fizesse não seria capaz de distinguir essas linhas. As linhas serão diferentes do plano, porque produzem sensações. Portanto, eles existem. O avião não produz sensações, consequentemente não existe. Movendo-se ao longo deste plano e não experimentando nenhuma sensação, o ser bidimensional dirá que naquele momento não existe nada ali, aproximando-se de alguma figura e tendo a sensação de suas linhas. Ele dirá que algo apareceu, mas gradualmente, através do raciocínio, o ser bidimensional chegará à conclusão de que as figuras que encontra existem em algo ou em alguma coisa. Portanto, você pode chamar esse plano de éter. É claro, você não saberá que na verdade é um plano. Então, você dirá que o éter preenche todo o espaço, mas difere da matéria em suas propriedades. Então, ele chamará essas linhas de matéria. Com isso, o ser bidimensional considerará tudo o que ocorre como ocorrendo em seu éter, ou seja, em seu espaço.
Você não será capaz de imaginar nada fora deste éter, isto é, fora de seu plano. Se algo que acontece fora do seu plano atingir a sua consciência, você negará, tomando isso como subjetivo, isto é, como uma criação da sua imaginação, ou você pensará nisso como pensa em todos os outros fenômenos, como ocorrendo no mesmo plano no éter. Ao sentir as linhas, o ser plano as sentirá de uma forma muito diferente de nós. Primeiro de tudo, você não sentirá um ângulo. Na prática, isso é muito fácil de verificar. Se, no nível dos nossos olhos, segurarmos 2 fósforos colocados em uma superfície horizontal, em ângulo entre si, veremos uma única linha. Para ver o ângulo, teremos que olhar de cima. O ser bidimensional não pode olhar de cima e, consequentemente, não pode ver um ângulo. Mas ao medir a distância entre as linhas dos diferentes sólidos do seu mundo, o ser bidimensional será constantemente confrontado com ângulos e considerará o ângulo como uma estranha propriedade da linha que às vezes aparece e outras vezes não aparece. Em outras palavras, ele referirá o ângulo ao tempo, considerará-o como um fenômeno temporal transitório, uma mudança no estado do sólido ou como movimento. Para nós é difícil entender isso. É difícil imaginar como um ângulo pode ser tornado como movimento. Mas isto deve necessariamente ser assim e não pode ser de outra forma. Se tentarmos visualizar como um ser plano estudará um quadrado, veremos que para um ser plano, o quadrado deve necessariamente ser um corpo móvel. Vamos imaginar um ser plano voltado para um dos ângulos do quadrado. Ele não vê o ângulo. À sua frente há uma linha, mas uma linha que tem propriedades muito estranhas. Ao se aproximar desta linha, o ser bidimensional verá que algo estranho acontece com a linha. Um ponto permanecerá no lugar, mas os outros pontos de cada lado se afastarão para trás. Repito, o ser bidimensional não tem ideia de ângulo. Em sua aparência externa, a linha permanecerá a mesma que era. No entanto, algo sem dúvida está acontecendo com ele. O ser plano dirá que a linha se move, mas tão rapidamente que parece imóvel. Se o ser plano se afastar do ângulo e se mover ao longo de um lado do quadrado, esta linha se tornará estacionária. Chegando a um ângulo, você notará novamente o movimento. Se você fizer o circuito do quadrado várias vezes, estabelecerá o fato de que existem movimentos periódicos regulares desta linha. É provável que, para a mente do ser humano, o quadrado seja o seu conceito de corpo que possui a propriedade de movimentos periódicos imperceptíveis aos olhos, mas que produzem efeitos físicos definidos, movimento molecular. A ideia de momentos periódicos de descanso e movimento em uma única linha complexa. E o que é ainda mais provável, a linha aparecerá para você como um corpo giratório. Muito provavelmente o ser plano considerará o ângulo como sua representação subjetiva e duvidará que toda a realidade objetiva corresponda a esta representação subjetiva. Mas apesar disto, você pensará que enquanto houver uma ação capaz de ser medida, deve ter uma causa, e esta causa deve residir nos estados mutáveis da linha, isto é, no movimento. Este plano pode ligar matéria nas linhas que você vê, e o movimento aos ângulos. Desta forma, o ser plano chamará uma linha irregular com ângulo de matéria móvel. E de fato, para ele, pelas suas propriedades, tal linha será completamente análoga à matéria em movimento. Se um cubo for colocado no plano em que vive o ser plano,
não existirá o cubo inteiro para o ser bidimensional, mas apenas a superfície quadrada daquele que está em contato com um plano. Ou seja, o cubo existirá, existem, como uma linha com movimentos periódicos. Da mesma forma, todos os outros corpos que estão fora do seu plano, tocando seu plano ou passando por ele. Eles não existirão para o ser bidimensional. Ele será capaz de sentir apenas suas superfícies de contato ou seções. Mas se essas superfícies ou seções se moverem ou mudarem, muito naturalmente, o ser bidimensional pensará que a causa da mudança no movimento está dentro deles mesmos, ou seja, também está lá no seu plano. Já foi dito que o ser bidimensional considerará apenas as linhas retas, pois a matéria é imóvel, as linhas irregulares ou curvas parecerão se mover. Com relação às linhas, elas se movem em qualquer direção, sejam as linhas que unem as seções ou as superfícies de contato dos corpos que se movem no plano ou ao longo do plano. Estas conterão algo incompreensível para um ser bidimensional, algo impossível de medir. Eles parecerão ter algo autoexistente, algo dependente, animado neles. Há duas razões para isso. Ser bidimensional pode medir ângulos e curvas, cujas propriedades são chamadas de movimento, pela mesma razão que são imóveis. Mas você não será capaz de medir figuras em movimento, porque as mudanças nelas estão além do seu controle. Essas mudanças dependerão das propriedades do corpo e de seu movimento, enquanto o ser bidimensional conhece apenas sua seção, apenas um lado do corpo total, não tendo ideia da existência daquele corpo e considerando seu movimento como inerente aos lados e seções. Você provavelmente os considerará como seres vivos. Isso lhes creditará a posse de algo que está ausente nos corpos comuns, energia vital, ou mesmo alma. Um ser bidimensional considerará que este algo é incognoscível, pois é o resultado de um movimento incompreensível de corpos incompreensíveis. Se imaginarmos um círculo estacionário que está no plano, para um ser bidimensional esse círculo parecerá uma linha em movimento, que tem um movimento muito estranho e incompreensível. O ser plano nunca verá esse movimento. Possivelmente você chama isso de movimento molecular, isto é, um movimento de minúsculas partículas invisíveis de matéria. Para um ser bidimensional, um círculo girando em torno de um eixo central parecerá de alguma forma incompreensível, diferente de um círculo estacionário. Você verá que ambos se movem, mas eles se movem de maneira diferente. Devido ao seu duplo movimento, um círculo ou quadrado que está no plano e gira em torno de seu centro, será para um ser bidimensional um fenômeno incompreensível e imensurável, algo semelhante a fenômeno da vida para o físico moderno. Desta forma, para um ser bidimensional, uma linha reta será matéria imóvel, uma linha irregular ou curva será matéria em movimento e uma linha móvel será matéria viva. O centro de um círculo ou de um quadrado será inacessível ao ser plano, assim como o centro de uma esfera ou de um cubo feito de matéria sólida é inacessível para nós. Além disso, o ser bidimensional será incapaz de compreender um centro, pois não terá ideia do que significa um centro. Já foi dito que, não tendo concepção de nenhum fenômeno que ocorra fora do plano, ou seja, fora do seu espaço, o ser plano considerará que todos os fenômenos ocorrem no seu plano. E todos esses fenômenos que supostamente ocorrem em seu plano, ele considerará em interdependência causal uns com os outros, ou seja, pensará que um fenômeno é o efeito de outro, que também aconteceu lá em seu plano, e a causa de um terceiro que acontecerá lá também. Se um cubo multicolorido passar pelo plano,
todo cubo e seu movimento serão percebidos pelo plano como mudanças na cor das linhas que estão na superfície. Assim, se uma linha azul substituir uma vermelha, o plano considerará a linha vermelha como um evento passado. Ele dirá que a linha é a mesma, mas que ficou azul devido a certas causas de natureza física. Se o cubo se mover para trás e a linha vermelha substituir novamente a linha azul, esse será um fenômeno novo para o ser plano. Dirá que a linha ficou vermelha novamente. Tudo que estiver acima ou abaixo, se o plano for horizontal ou à direita e à esquerda, se o plano for vertical, estará no tempo de um ser que vive nesse plano, ou seja, estará no passado e no futuro. Tudo o que realmente existe fora do plano será considerado inexistente, como já foi no passado, ou seja, como algo que desapareceu, deixou de existir, algo que nunca mais voltará, ou no futuro, isto é, como algo que ainda não existe, não é manifesto, mas é meramente potencial. Vamos imaginar uma roda de raios multicoloridos girando no plano em que vive um ser bidimensional. O movimento dos raios aparecerá para um ser bidimensional como mudanças na cor de uma linha que está na superfície. O ser plano chamará essas mudanças de fenômenos e, observando esses fenômenos, notará uma certa sequência neles. Você saberá que a linha preta é seguida por uma linha branca, a branca por uma azul, a azul por uma rosa. Se alguma outra coisa estiver ligada ao aparecimento da linha branca, por exemplo, o som de um sino, o ser bidimensional dirá que a linha branca é a causa daquele som. A mudança de cor das linhas, segundo a opinião do ser bidimensional, dependerá de algumas causas que deverão ser encontradas ali em seu plano. Qualquer conjectura sobre a possível existência de causas que sejam fora do plano será descartada como completamente fantástica e absolutamente não científica. E isso acontecerá porque ele próprio nunca conseguirá visualizar a roda, ou seja, as diferentes partes da roda em cada lado do avião. Tendo estudado as mudanças na cor das linhas e aprendido sua ordem, o ser plano, ao ver uma delas, digamos a azul, vai pensar que o preto e o branco já passaram. Desaparecerão, deixarão de existir, regrediram um tempo, enquanto as linhas que ainda não apareceram, a amarela, a verde e assim por diante. E entre eles o novo branco e o novo preto que estão por vir ainda não existem, mas estão no futuro. Desta forma, embora desconhecendo a forma do seu universo e considerando-o infinito em todas as direções, o ser plano, involuntariamente, pensará no passado como em algum lugar de um lado de tudo, e no futuro como em algum lugar do outro lado de tudo. É assim que o ser bidimensional chega à ideia de tempo. Vemos que esta ideia surge do fato de que, das 3 dimensões do espaço, o ser bidimensional tem consciência de apenas 2. Ele só sente a 3ª dimensão através dos seus efeitos no plano. Portanto, ele o considera algo distinto das 2 primeiras dimensões do espaço e as chama tempo. Imaginemos agora 2 rodas de raios multicoloridos que giram no plano em que vive o ser bidimensional e que giram em direções opostas. Os raios de um deles vêm de cima para baixo, os raios do outro vêm de baixo para cima. O ser plano nunca notará isso. Ele nunca notará que na direção em que uma linha visível para ele está o passado, pois a outra linha é o futuro. Esse pensamento nunca lhe ocorrerá, porque você terá uma ideia muito nebulosa do passado e do futuro e os considerará apenas como conceitos e não como fatos concretos. Ao mesmo tempo, estará firmemente convencido de que o passado avança em uma direção e o futuro em outra. Parecerá brutalmente absurdo
que, por um lado, algo passado e algo futuro estão juntos, e do outro, também juntos, algo futuro e algo passado. Não menos absurda será a ideia de que alguns fenômenos surgem onde outros desaparecem e vice-versa. Ele persistirá em pensar que o futuro é aquilo de onde tudo vem e o passado é aquilo para onde tudo se dirige e de onde nada volta. O ser plano não será capaz de compreender que os fenômenos podem vir tanto do passado quanto do futuro. Assim vemos que o ser plano terá uma visão muito ingênua da mudança de cor da linha que está na superfície. Irá considerar a aparência de diferentes raios como uma mudança da cor de uma mesma linha, e para ele, o aparecimento recorrente de um raio da mesma cor será a cada vez um novo aparecimento da cor dada. Porém, tendo notado uma certa periodicidade nas mudanças na cor das linhas da superfície, tendo memorizado a ordem do seu aparecimento e aprendido a determinar o tempo do aparecimento de certos raios em relação a algum outro fenômeno mais permanente, o ser plano poderá prever a mudança da linha de uma cor para outra. Então, ele vai dizer: isso é estudar esse fenômeno. Ou seja, você pode aplicar o método matemático a ele, você pode calculá-lo. Se entrarmos no mundo dos planos, sentiremos apenas as linhas que limitam as seções do nosso corpo. Essas seções, que serão seres vivos para ele, aparecerão do nada, mudarão sem motivo aparente e desaparecerão em algum lugar de forma milagrosa. As seções de todos os nossos objetos inanimados, mais móveis, também serão seres vivos independentes para ele. Se a consciência de um ser plano pudesse ter a mais leve suspeita da nossa existência ou entrar em algum tipo de comunicação com a nossa consciência, para ele, seríamos seres superiores, oniscientes, talvez onipotentes e, acima de tudo, incognoscível, de uma categoria totalmente incompreensível. Veríamos o seu mundo como ele é e não como lhe parece. Veríamos o passado e o futuro. Seríamos capazes de prever, dirigir e até criar eventos. Conheceríamos a essência das coisas. Saberíamos o que é matéria, uma linha reta, o que é movimento, uma curva, uma linha irregular, um ângulo. Veríamos o ângulo e veríamos o centro. Isso nos daria uma enorme vantagem sobre um ser bidimensional. Em todos os fenômenos do mundo bidimensional, veríamos muito mais do que o ser plano vê, ou veríamos algo totalmente diferente daquilo que ele vê. Poderíamos contar muitas coisas novas, inesperadas e surpreendentes sobre os fenômenos de seu mundo, se ele pudesse ouvir e entender. Em primeiro lugar, poderíamos dizer-lhe que o que ele considera fenômenos como ângulos e curvas são propriedades dos corpos superiores, que outros fenômenos em seu mundo não são fenômenos, mas apenas partes ou seções de fenômenos, que o que ele chama de corpos são apenas seções de corpos e também muitas outras coisas. Poderíamos dizer-lhe que, em ambos os lados do seu plano, isto é, do seu espaço ou do seu éter, existe um espaço infinito que o ser plano chama de tempo, e que nesse espaço se encontram não apenas as causas de todos os seus fenômenos, mas os próprios fenômenos do passado ou do futuro. E poderíamos acrescentar que um fenômeno não é apenas algo que ocorre e depois deixa de existir, mas é uma combinação das propriedades de corpos superiores. Contudo, teríamos muita dificuldade de explicar algo a um ser plano, e ele teria muita dificuldade em nos compreender. Acima de tudo, isso seria difícil, porque ele não teria conceitos que correspondem aos nossos conceitos. Faltariam as palavras necessárias. Por exemplo,
Seção seria uma palavra completamente nova e incompreensível para ele. Então, ângulo também seria uma palavra incompreensível, centro ainda mais incompreensível. O terceiro perpendicular, algo insondável, que está fora de sua geometria. O mais difícil para o ser plano entender seria o erro de sua ideia de tempo. Eu nunca poderia imaginar que o que aconteceu e o que está por vir existem simultaneamente em linhas perpendiculares ao seu plano. Eu nunca entenderia que o passado é idêntico ao futuro, pois os fenômenos podem ir e vir de um lado ou de outro. Mas o mais difícil para o ser plano entender seria que o tempo contém duas ideias, a ideia de espaço e a ideia de movimento neste espaço. Já salientamos que o que um ser bidimensional que vive num plano chama de movimento tem para nós um aspecto totalmente diferente. Em seu livro, A Quarta Dimensão, sob o título Primeiro Capítulo da História dos Quatro Espaços, Hinton escreve: Parmênides e os pensadores asiáticos, com os quais ele tem estreita afinidade, propõem uma teoria da existência que está intimamente de acordo com o conceito de uma possível relação entre um espaço superior e um espaço inferior. Essa teoria é o que, em todas as épocas, exerceu uma forte atração pelo intelecto puro, e é o modo natural de pensamento para aqueles que se abstêm de projetar sua própria vontade na natureza sob o pretexto de causalidade. Segundo Parmênides, da escola de Eleia, o todo é um, imóvel e imutável, o permanente no meio do efêmero, aquele passo do pensamento, aquela base sólida de sentimento, de cuja descoberta depende toda a nossa vida. Não é um fantasma, é a imagem em meio ao engano do verdadeiro ser, o eterno, o imóvel, o único. É o que diz Parmênides. Mas como explicar essa mudança de cenário, essas mutações das coisas? Ilusão, responde Parmênides. Distinguindo entre a verdade e o erro, havia a verdadeira doutrina do um. A falsa opinião de um mundo em mudança. Ele não é menos memorável pela forma como defende do que pela causa que defende. Pode a mente conceber uma imagem intelectual mais encantadora do que a de Parmênides, apontando para o um, o verdadeiro, o imutável, e ainda assim, por outro lado, pronto para discutir todas as modalidades de opinião falsa? Em apoio à opinião verdadeira, ele procedeu pelo método negativo de demonstrar a antitomia das ideias de mudanças e movimento. Para expressar a sua doutrina da forma considerada moderna, devemos declarar que o movimento é fenomenal, não real. Vamos representar sua doutrina. Vamos imaginar uma área de água parada, na qual, com um movimento, uma haste oblíqua desce verticalmente para baixo. Sejam 1, 2 e 3, 3 posições consecutivas da haste A, B e C. Serão as 3 posições consecutivas da partida, que varia com a superfície da água. Quando a barra é abaixada, a partida passa de A para B e para C. Agora suponha que toda a água foi removida, exceto uma película. No encontro do filme da haste, haverá uma interrupção do filme. Se assumirmos que o filme tem a propriedade, como a de uma bolha, de se envolver em torno de qualquer objeto penetrante, então, quando a haste for direcionada verticalmente para baixo, a interrupção do filme se moverá. Se colocarmos uma espiral através do filme, a interseção dará um ponto que se moverá em círculo, mostrando com linhas tracejadas. Para o ser plano, tal ponto, como se move em círculo em sua superfície, será provavelmente um fenômeno cósmico na natureza do movimento de um planeta em sua órbita. Agora suponha que a espiral esteja parada e o filme se mova verticalmente para cima,
o movimento circular do ponto continuará até que esse movimento pare. Se em vez de uma espiral tomarmos uma estrutura complicada de espirais, linhas inclinadas, linhas retas, irregulares e curvas, então o movimento do filme para cima, teremos um mundo no filme total de pontos móveis, cujos movimentos, sendo planos, parecerão independentes. O ser plano explicará naturalmente esses movimentos como dependentes um dos outros, e nunca lhe ocorrerá que a natureza deste movimento é fictícia e que depende de espirais e outras linhas que estão fora do seu espaço. Se examinarmos a relação do ser plano com o mundo tridimensional, veremos que o ser plano bidimensional teria muita dificuldade em compreender todos os aspectos, assim como a complexidade dos fenômenos do nosso mundo como eles nos aparecem. O ser plano costuma representar um mundo muito simples. Considerando as seções dos corpos como corpos, o ser plano só as compararia em relação ao seu comprimento e à sua maior ou menor curvatura, ou seja, a ele sua maior ou menor velocidade de movimento. As diferenças que existem para nós entre as coisas do nosso mundo, elas não poderiam existir para ele. As funções dos objetos no nosso mundo estariam completamente além da sua compreensão. Seriam incompreensíveis, sobrenaturais. Imaginemos uma moeda ou uma vela, ambas do mesmo diâmetro, localizadas no plano em que vivem os seres bidimensionais. Para o ser plano, seriam dois círculos iguais, claro, duas linhas móveis absolutamente idênticas. Eu nunca descobriria qualquer diferença entre eles. Para ele, as funções que a moeda e a vela desempenham no nosso mundo seriam inteiramente uma incógnita. Se tentarmos imaginar que tremenda evolução o ser plano teria que sofrer para compreender as funções da moeda e da vela e a diferença entre essas funções, deveríamos compreender o que é que divide o mundo plano do mundo tridimensional. Em primeiro lugar, eles estão divididos pela total impossibilidade em um plano de sequer imaginar algo que se assemelhe ao mundo tridimensional com toda a variedade de suas funções. As propriedades dos fenômenos do mundo plano serão extremamente monótonas. Os fenômenos serão distintos pela ordem de seu aparecimento, sua duração, sua periodicidade. Os corpos e objetos deste mundo serão planos e uniformes como sombras, isto é, como sombras de objetos completamente diferentes que nos parecem iguais. Mesmo que a consciência de um ser plano pudesse entrar em comunicação com a nossa consciência, ainda seríamos incapazes de compreender toda a variedade e riqueza dos fenômenos do nosso mundo e a variedade das funções dos nossos objetos. Os seres planares seriam incapazes de compreender qualquer um dos nossos conceitos mais comuns. Seria muito difícil para eles compreenderem que fenômenos que são iguais para eles são na realidade diferentes e que, por outro lado, fenômenos que são muito separados para eles são, na verdade, partes de um grande fenômeno, ou mesmo partes de um objeto ou um ser. Esta última seria uma das coisas mais difíceis de entender para o ser plano, se assumirmos que nosso ser bidimensional vive em um plano horizontal cruzando a copa de uma árvore, mas paralelo à Terra. Então, para ele, aparecerão as seções dos galhos, cada um como um fenômeno ou objeto completamente independente. A ideia de uma árvore com seus galhos nunca lhe ocorrerá. Em suma, para o ser plano, compreender até as coisas mais fundamentais e simples do nosso mundo será um processo infinitamente longo e difícil. Você terá que remodelar suas ideias de espaço e tempo. Este deve ser o primeiro passo. Nada pode ser alcançado até que isso seja feito. Enquanto o ser plano visualizar todo o nosso universo no tempo, ou seja, referir ao tempo
tudo que está nos dois lados do seu plano, ele nunca entenderá nada. Para começar a compreender a terceira dimensão, o ser bidimensional que vive no plano deve visualizar espacialmente todos os seus conceitos de tempo, isto é, traduzindo seu tempo em espaço, para sequer ter um vislumbre de um conceito correto do nosso mundo. Você terá que reconstruir completamente todas as suas ideias sobre o mundo, reavaliar todos os seus valores, reexamine todos os seus conceitos. Deve desmontar todos aqueles conceitos que unificam e unir aqueles que desconectam. E, acima de tudo, deve criar uma quantidade infinita de novos conceitos. Se colocarmos 5 pontas dos dedos no plano de um ser bidimensional, isso representará para ele 5 fenômenos separados. Tentemos imaginar a enorme evolução mental que o ser plano deve sofrer para compreender que os 5 fenômenos distintos em seu plano são as pontas dos dedos de uma mão de um ser grande, ativo e inteligente, o homem. Seria extremamente interessante seguir passo a passo o caminho que o ser plano deve percorrer para compreender o nosso mundo, que para ele está na região do misterioso, terceira dimensão ou ser. Parcialmente no passado, parcialmente no futuro. Para compreender o mundo tridimensional, o ser plano deve, antes de tudo, cessar ser bidimensional, ou seja, deve tornar-se tridimensional. Em outras palavras, deve atender aos interesses vitais de um espaço tridimensional. Se você sentir os interesses dessa vida, por isso mesmo, você se afastará de seu plano e nunca mais poderá retornar para lá. Entretanto, cada vez mais na órbita de ideias e conceitos que antes eram totalmente incompreensíveis, você não será mais um ser bidimensional, mas se tornará um ser tridimensional. Mas para isso, o ser plano deve ser verdadeiramente tridimensional, ou seja, sem ter consciência disso, deve possuir uma terceira dimensão. Um ser realmente bidimensional nunca será tridimensional. A fim de chegar a ser tridimensional, deve ser tridimensional. Ele nunca poderá finalmente se livrar da ilusão da bidimensionalidade do mundo e de si mesmo e sentir o mundo tridimensional.